Senhor Jesus Cristo, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um programa EBD em Ação. E eu vou estar aqui em 10 minutos trazendo um rápido esboço desta lição que está maravilhosa. A primeira lição do terceiro trimestre das Escolas Bíblicas Dominicais da revista da CPAD. Estou aqui com o PDF na tela para poder acompanhar com você alguns pontos, as partes mais importantes, que vai ser difícil, porque toda a lição está maravilhosa, está muito importante para o nosso crescimento e enriquecimento espiritual. Mas acompanhe comigo, nós vamos estar aprendendo a lição de número 1, a igreja diante do espírito da Babilônia. O textuário está lá em Apocalipse 17, versículo 5, que fala, da grande Babilônia. E na testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. A verdade prática diz o seguinte: a igreja deve resistir ao espírito da Babilônia presente no cenário atual. Isso deve ser feito por meio do compromisso inegociável com a autoridade da palavra de Deus. Nós vamos nos deparar nesta lição com uma expressão que vai ser repetida por diversas vezes: o espírito da Babilônia. A própria lição, o próprio título dela vai estar falando o espírito da Babilônia, a igreja diante desse espírito da Babilônia. O que seria isso? Nós vamos estar acompanhando com você nos nossos pontos seguintes, na nossa introdução, nos pontos seguintes que dizem o seguinte. A introdução ela já vai revelar o que diz o capítulo 17 de Apocalipse. Você vai estar acompanhando, lendo na sua Bíblia aí, e se você já tem lição, você acompanha na sua lição também. Fala de uma mulher que se assentava sobre uma besta, sobre um animal, e também tinha escrito na sua testa o nome, o espírito da Babilônia, ou seja, mistério, a mãe de toda prostituição, e também de todo tipo de idolatria sobre a terra, que existe na terra. Nós vamos aprender que esse espírito da Babilônia, que está aqui já na introdução, vai falar de um sistema corrupto, um sistema que está sendo organizado para desconstruir os princípios de Deus, desconstruir a vontade de Deus sobre a vida do ser humano. E esse sistema, esse espírito da Babilônia que impera, ele opera tanto na área econômica, política, religiosa e cultural. Vamos estar aprendendo que nós, como igreja, estamos no olho do furacão, no meio dessa turbulência, no meio desse sistema pecaminoso. E qual é o papel da igreja? Isso nós vamos ver nessa lição. O primeiro ponto da lição vai falar sobre a grande prostituta, que é aquela figura que aparece lá no livro de Apocalipse, no capítulo 17, versículo 1, você vai acompanhar até o versículo de número 15, vai falar sobre esta mulher prostituta, que fala que ela estava assentada sobre um animal ali, tinha muitas águas, que fala sobre as pessoas, as multidões que foram seduzidas pela idolatria, paganismo, a oposição à fé cristã, todos que estavam ali, que aderiram a esse sistema. Então nós já vamos entender, já nesse primeiro ponto, que nós como igreja, nós não podemos aderir a esse espírito da Babilônia. Nós temos que ser oposição a este espírito da Babilônia. Por quê? Porque o espírito da Babilônia, esse sistema corrupto, ele faz oposição a Deus. Então nós não podemos nos opor a Deus. Nós temos que ser a favor dos princípios, a favor da palavra de Deus, e por estarmos a favor a esses princípios, nós somos oposição ao espírito da Babilônia, ao sistema pecaminoso. Amém? A Babilônia, também no segundo tópico, ela vai falar sobre esta mulher, a figura da mulher, que se veste de púrpura, se veste de escarlate. Isso significa poder, Ela vai ter poder, vai ter luxo, vai ter riqueza. Fala também de bens materiais, que ela também estava adornada de joias, de pedras preciosas, pérolas. Isso fala de riqueza, de materialismo, de bens materiais, representa toda a forma obscena também de impureza, por causa do nome que ela carregava, mãe da prostituição, toda impureza, toda a contaminação moral, espiritual à sociedade. E isso ela vai trazer consigo toda a autoridade que Satanás vai dar, poder de Satanás para ela, para fazer oposição a Jesus. Isso já está acontecendo, porque o espírito da Babilônia já vive no nosso meio, na nossa sociedade, no nosso ambiente. O que não dizer das escolas, que estão deturpando as nossas crianças, nas faculdades, que estão desconstruindo os princípios dos jovens, nos trabalhos. A ética, não se fala mais em ética, não se fala mais de moral, se fala assim de desconstrução. Aquilo que é errado já é certo, aquilo que é certo já ficou antigo, passado, ultrapassado, cafona, não é verdade? O terceiro tópico fala de mistério, a grande Babilônia, é o nome que ela carrega. Isso nós acabamos já falando, que fala das abominações, do pecado, tá certo? A lição ela vai trazer também uma questão de curiosidade, para ampliar o conhecimento, para falar um pouco sobre a instituição da Babilônia como lugar, Vai citar um pouco a questão de Nimrod, que foi o fundador dessa cidade, que também Babilônia ela deriva do nome Babel. Você vai fazer uma associação lá com aquela cidade da Torre de Babel,
com a cidade de Babilônia. Há uma semelhança nesse nome, você já notou? Então, dá uma conferida na lição que está maravilhosa. O segundo ponto da nossa lição, nós vamos estar falando, para você que acompanha aí na lição, para você que não está com a lição acompanhando a Bíblia, todo o capítulo 17 do livro de Apocalipse. O espírito da Babilônia, ele opera no sistema religioso. Já estão surgindo aí religiões que desconstroem a palavra de Deus, a doutrina do Senhor. Estão inventando bíblias aí que querem retirar aquelas palavras pejorativas, aquelas palavras que ofendem, que machucam, né? Eles preferem aquelas palavras que falam mais do ego, né? Que massageiam, que colocam o homem para cima, né? Coloca sempre o homem como alvo, como destaque, né? Como o centro da atenção e tiram Deus do centro, tiram Deus do alvo. Tudo isso é o espírito da Babilônia que está fazendo. Instituições aí que já não tem mais altares, não tem mais oração, não se louvam mais hinos da harpa cristã, não se falam mais da palavra de Deus, não se prega mais com a Bíblia aberta, né? Se prega qualquer coisa que se fala lá, é tudo pregação, é uma mensagem coach, é uma mensagem motivacional, é uma mensagem que mexe com o psicológico, né? Não se fala mais da santidade, da batalha contra o pecado, não se fala mais do céu, né? Isso tudo é o espírito da Babilônia que já está desconstruindo a nossa religião, o sistema religioso. O espírito da Babilônia também ele opera no contexto político e cultural. Isso aí a gente não fala porque a gente já sabe. É só olhar em volta, você vai ver como que está terrível o nosso mundo em que vivemos. O terceiro tópico fala do sistema econômico. Também está terrível, né? Quando se fala de ser cristão, quando se fala de fazer as coisas para o Senhor, parece que tudo se fecha, né? As portas se fecham, ninguém mais quer, né, abrir as portas para a igreja, né? Eu vejo muitas igrejas fechando e em lugares onde eram igrejas hoje já são lugares de prostituição, bares, né? Coisas terríveis, né? E isso para nós já é o cumprimento dessa palavra, do espírito da Babilônia que opera, tá certo? Também é importante você entender que a igreja ela precisa tomar uma posição quanto a isso, né? Por isso que o terceiro ponto da lição vem falando sobre a igreja, o papel da igreja, a posição da igreja diante do espírito da Babilônia. Qual é a posição da igreja? Não negociar a ortodoxia bíblica. O que é ortodoxia? É você manter o padrão da igreja. É você defender aquilo que você crê. Não pode ser mudado. Não pode ser negociado. Não pode ser alterado. Não tem jeitinho. Não tem negociata. Não tem arrumadinho. A Bíblia, ela é o que ela é. A palavra de Deus é o que ela é. A palavra de Deus. E nós, como cristãos, também temos que defender esta palavra, que é a palavra pura, inefável, inerrante e inspirada, que é a palavra de Deus. Nós não podemos negociar. O segundo tópico também fala que nós devemos formar o caráter de Cristo, tanto em nós, como também naqueles que estão chegando, os novos convertidos da igreja, que são o futuro, as nossas crianças, os nossos jovens. Nós devemos ensinar a palavra de Deus para eles e formar neles o caráter de Cristo. E isso, para que isso aconteça, eu preciso também ter o caráter de Cristo em mim, ter essa natureza, essa ética, esse padrão de Cristo. A imagem de Cristo deve estar na minha vida, no meu testemunho, na minha conduta, no meu modo de viver, tá certo? E o terceiro tópico fala sobre aguardar a volta de Cristo. A igreja, ela se posiciona contra o espírito da Babilônia quando ela está com a sua fé em Cristo inabalável, aguardando o arrebatamento da igreja. Isso você não pode perder de maneira nenhuma. O cristão, ele deve ser convicto da sua salvação, convicto de que ao toque da trombeta, ao soar a trombeta, nós vamos estar com Cristo na glória. Graças a Deus por isso. Então, o cristão que anda meio que em dúvida, avaliando, meio que aí, não sei, tô tão fraquinho, né, tal, pá, irmão, ora... Não, irmão, não posso negociar. Eu preciso formar o caráter de Cristo em mim. E preciso estar preparado para a volta de Cristo. Fazendo isso, eu estou me colocando contra esse espírito da Babilônia. E o espírito da Babilônia, esse sistema mundano, esse sistema pecaminoso, não vai ter poder sobre mim. Uma igreja que ora, uma igreja que busca, uma igreja que evangeliza, uma igreja que prega Cristo, uma igreja que prega santidade, uma igreja que prega consagração, e uma igreja que fala que Jesus está voltando, é uma igreja que ela está inabalável ainda na terra, porém, quando Jesus Cristo tocar, o anjo tocar a trombeta e Jesus Cristo vier voltar para buscar a sua igreja, essa igreja, pode ter certeza, se você faz parte dela, você vai estar com Cristo, na glória, nas mansões celestiais. Porém, se você faz parte de uma igreja que não prega isso, que negocia, que abre as mãos para o pecado, que negocia, que tem jogatina, negociata,
tem acordos tenebrosos, tem coisas aí em câmaras secretas, em salinhas secretas, negociando o pecado, encobrindo o pecado, jogando para debaixo do tapete. Isso aí, meu irmão, corra, saia, faça minhas as palavras que o Senhor falou ao profeta Ezequiel, quando se dirigiu à Babilônia. E ele disse, sai dela, povo meu, maldita és Babilônia, desde a terra até o céu. Imagina. E isso também está acontecendo dentro da igreja. Então, muito cuidado. Esta é a recomendação de Deus para as nossas vidas. E a conclusão, eu vou ler para que você possa entender e a gente finaliza aqui o nosso rápido vídeo. Vivemos num período em que o espírito da Babilônia exerce forte influência na sociedade global. Suas ações buscam um completo domínio político, econômico, cultural e religioso, em oposição aos valores da fé cristã. O avanço dessas ideologias aponta para a iminente volta de Cristo. Está lá em Lucas 21 e 28. Nesse interlúdio, é dever da igreja oferecer resistência ao mal, ensinar a doutrina bíblica e formar o caráter dos discípulos e santificar-se para a vinda do Senhor. Fica para a sua meditação, Hebreus, capítulo 12 e o versículo de número 14. Esta foi a nossa o nosso rápido comentário da nossa lição da Escola Bíblica Dominical e você estará sendo convidado a estar nesse domingo aprendendo a Palavra de Deus. Te espero no próximo programa EBD em Ação, onde nós vamos estar comentando a aula de número 2, a deturpação da doutrina bíblica do pecado. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, continua conosco, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal Bíblia em Foco e acompanha conosco o programa EBD em Ação. Eu sou o pastor Leandro Lira e estive com você aqui agora no programa EBD em Ação, comentando as lições da Escola Bíblica Dominical. Um grande abraço, fica com Deus, a paz do Senhor Jesus.